Olá, pessoal, tudo bem? Somos alunos do curso de Licenciatura Plena em Computação, da UAB, do primeiro período do Polo Araguari. O nome do nosso grupo é Lógica Fácil, e essa atividade é referente à disciplina de Lógica Matemática, do professor Jean Lucas de Souza. E o nosso tutor é Davi Alves da Silva. A atividade proposta foi a gravação de uma videoaula sobre o conteúdo de lógicas não clássicas. No caso, falaremos sobre a lógica fuzzy. Espero que vocês gostem dessa atividade escolhida, né? Vamos lá. Nós vamos passar por alguns temas, né? E esses temas, cada um de nós vai falar um pouquinho para vocês. Né? Primeiramente, a Regina vai fazer uma breve introdução à lógica fuzzy. Né? Em seguida, o Michel vai trazer uma comparação entre a lógica booleana e a lógica fuzzy. A Tatiane vai falar um pouco sobre as variáveis linguísticas envolvidas nessa lógica. Eu, Bruno, irei falar um pouco sobre as funções de pertinência. E, por fim, a Karina vai falar sobre as aplicações da lógica fuzzy. Regina, à vontade. Introdução à lógica fuzzy. Ela tem uma forma de raciocinar semelhante ao modelo do raciocínio humano, baseado em aproximações de cercado de incertezas e suposições. Esse algoritmo são amplamente utilizados atualmente em diversas áreas como robótica, automação de linha de produção, simulações financeiras, entre outras. O sistema lógico apresentado pela lógica fuzzy, quando aplicado, vai além do raciocínio booleano, pois busca atribuir graus para o elemento em questão de forma que a resposta contida ou não contido somente não satisfaz, e busca saber o quão contido ou quão não contido está determinado elemento. Passando a fala para o nosso amigo Michel. Bom, pessoal, segundo Cox, a grande diferença entre a lógica booleana e a lógica fuzzy é que a lógica fuzzy ela tem uma capacidade de aproximar todos os seus elementos do mundo real, onde não existe somente respostas extremas. E a lógica fuzzy ela dá espaço ao meio termo apresentado, ainda a possibilidade de mensurar o grau de aproximação da solução exata. Ou seja, a lógica fuzzy ela não está limitada somente ao verdadeiro e falso. Ela pode conter o meio termo entre verdadeiro e falso. Exemplos de lógica booleana. Temos nessa imagem dois copos vazios e dois copos cheios. Ao olhar essa imagem, a gente consegue ter a certeza do que está acontecendo. Então, os dois copos da esquerda estão totalmente vazios, não há nada que entre em conflito com essa afirmação, e os copos da direita estão cheios. Também não há nada que conflita com a veracidade dessa afirmação. Já a lógica fuzzy, como dito anteriormente, ela traz o meio termo. Analisando esses dois copos, podemos ter diversas afirmações sobre eles, como por exemplo, o copo da esquerda está meio cheio e meio vazio, enquanto o copo da direita está quase totalmente cheio, ou podemos também inserir no contexto que o copo da direita está um pouco vazio, né? Então, a lógica fuzzy, ela nos permite adicionar o meio termo entre verdadeiro e falso, né? E o objetivo dela é que a condição se aproxime a condição da situação se aproxime mais da verdade, podemos dizer assim. Passando agora a fala para nossa amiga Tatiane. Obrigado, Michel. No caso dessas variações que o Michel falou, né, nós podemos mensurar isso através dessas variáveis linguísticas. Então, essas variáveis linguísticas, como ele citou alguns exemplos, né, ela trabalha com nomes nesse conjunto fuzzy. Então, por exemplo, no caso de uma temperatura, a gente consegue mensurar de uma classificação próxima da linguagem, né? Baixa, média e alta. Então, não necessariamente verdadeira ou falsa. Então, ela trabalha com essa proximidade humana, né? Que a gente fala baixa, média e alta, que tem as suas subjetividades.
E então, dentro desses graus de valores, né, a gente tem esses conceitos primários, né, da língua, que é alto, baixo, pequeno, médio, grande. Então, a gente tem essa variação linguística e a gente usa junto os conectivos lógicos, não, e, ou. E também a gente pode acrescentar conceitos como muito, pouco, levemente, extremamente, totalmente, e alguns delimitadores, como os parênteses que a gente usa. Se a gente for analisar numa situação onde que um técnico tem que fazer uma decisão num cenário real, né? Você tem uma substituição só a fazer e você tem a seguinte informação. Você tem a seguinte informação que o jogador, Antônio, por exemplo, ele está jogando muito mal, ou jogando mal. Já o jogador João, ele está jogando bem. E o jogador Carlinhos, por exemplo, ele está jogando muito mal. Então, são condições que são apresentadas para esse técnico com essas premissas de um jogando mal, jogando bem ou jogando muito mal. E ele vai tomar essa decisão a partir desse parâmetro, qual o jogador que ele vai substituir. No caso, ele vai trocar o Carlinho, que ele está jogando muito mal, e esse parâmetro que é utilizado através dessas variáveis linguísticas. E nós temos a aplicação disso em vários sistemas e que esse grau de pertinência, nós vamos ter aí a explicação com o Bruno para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Isso, os graus de pertinência, né, como a Tatiane falou um pouco, né, eles estão totalmente ligados à variação linguística e à semântica das frases. Então, aqui um exemplo de uma representação gráfica de uma função de pertinência, onde o nosso teste está baseado na altura, né, na altura das pessoas, por exemplo, né. De acordo com o gráfico, aqui nessa região verde, ele representa as pessoas que são consideradas baixas, teoricamente entre 1,50 abaixo de 1,60. As pessoas de estatura média entre 1,70 e 1,80, e as pessoas de estatura alta entre 1,90 e acima de 1,90, por exemplo. Né? E o que a gente consegue perceber? Que quando a gente delimita esses parâmetros, existem alguns pontos onde a pessoa não está nem em uma, nem em outra, ou está em duas ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, se eu pegar uma pessoa aí com 1,65 m de altura, ela vai estar sendo representada tanto um pouco pela estatura baixa, quanto pela estatura média. Então, seria um valor intermediário entre os dois critérios que a gente definiu. E com isso a gente vai criando graus de pertinência. Por quê? Pode ser que uma altura, um valor determinado pode estar 100% inserido dentro de uma definição, né, de uma dimensão, por exemplo. Um exemplo clássico seria 1,75 m. 1,75 m está totalmente inserido na estatura média. Né? Já 1,85 m, por exemplo, está 50% com pertinência à estatura alta e 80% com 50% de pertinência com a estatura alta e 50% de pertinência com a estatura média. E com isso a gente pode criar funções, e essas funções vão determinar o quão pertencente a cada classificação está o número. Um exemplo mais prático também desse tipo de função seria, por exemplo, no cálculo de chances de Libertadores ou rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro está acontecendo e a gente tem equipes jogando, né? E a gente pode calcular algumas chances de rebaixamento, chances de estar na Libertadores, chances de ganhar o título. Aqui um exemplo de chance de Libertadores e rebaixamento de 3 equipes. O Atlético Mineiro, o São Paulo e o Grêmio. O Atlético Mineiro ele tem 1 de chance para Libertadores, ou seja, 100% de chance de ser classificado para Libertadores. E 0 para rebaixamento, ou seja, 0% de chance. Isso se assemelha à lógica booleana. Né? No entanto, a gente sabe que não é somente 0 ou 1, como já foi dito anteriormente pelo Michel. O São Paulo, por exemplo, ele tem 0,1 de chance de pertinência à Libertadores, enquanto ele tem 0,3 de pertinência ao rebaixamento.
né? Então, vocês podem perceber que existe um valor intermediário entre 0 e 1 colocado. Esse valor pode ser qualquer valor real, né? E as funções de pertinência vão colocando, né? O Grêmio, por exemplo, tem 0% de aderência à dimensão da Libertadores. Então, ele não está vinculado, não tem nenhuma oportunidade, nenhuma chance de se classificar para a Libertadores. Enquanto para rebaixamento está 0,8, né? Que é uma quantidade um pouco maior. E essas funções podem ser utilizadas em diversas aplicações, como a Karina vai falar para a gente agora. Obrigado, Bruno. Os domínios da aplicação vem muitos problemas reais. A imprecisão dos dados e a incerteza do conhecimento são parte do problema em si. E no campo da inteligência artificial, onde a lógica fuzzy coloca-se como principal instrumento para uma representação mais adequada do conhecimento. No sistema especialista, no sistema multiagentes, reconhecimento de padrões, na robótica, no sistema de controle inteligente e no sistema de apoio à tomada de decisões e nos algoritmos genéticos. Um exemplo, pessoal, é o ar-condicionado industrial. Ele é projetado para usar 25 regras de resfriamento e 25 regras de aquecimento. Comparado ao projeto anterior, o novo ar-condicionado aquecia 5 vezes mais rápido, resumindo o consumo de potência em 24% e usando menos sensores. Pessoal, essa aí é a nossa explicação. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. As referências são essas aqui que estamos postando para vocês.